Meus amados, abramos as Escrituras, a palavra de Deus, em Lucas. Hoje nós estamos encerrando a série Jesus e as Multidões. E o tema de hoje é um homem em cadeias. Um homem em cadeias. Lucas capítulo 8, por gentileza. Versículos 26 a 39. Lucas 8, 26 a 39. Quem abriu, diga amém. Eu saúdo também os irmãos e as irmãs que estão conosco pela internet, os nossos queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, você que está pelo YouTube, P Manaus Oficial, você que está pelo Instagram, Igreja Presbiteriana de Manaus, você que está pelo Facebook, Igreja Presbiteriana de Manaus, que Deus lhe abençoe grandemente. Você seja abençoado e abençoada nesta noite com a palavra de Deus, dizendo de que nós estamos aqui para cultuar o Senhor, e eu sei que muitos dos meus queridos que estão conosco pela internet também o fazem. Deus os abençoe. Palavra de Deus, irmãos. Então, rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios que havia muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram, e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos, contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhes que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por tudo que já aconteceu aqui, de adoração ao teu nome. Agora queremos ouvir, sermos ministrados através da iluminação do Espírito Santo, com a exposição da sua santa palavra. Fala conosco, Senhor. Tu trouxeste o teu povo aqui, assim como pela manhã, assim também na central, assim também em todas as nossas congregações da capital, assim também com nossas congregações do interior. O Senhor tem falado, o Senhor tem ministrado na vida do teu povo. Mas agora, Deus, queremos tão somente ouvir a sua voz. Emudeça, Senhor Deus, o homem, mas que a tua palavra seja proferida, tua palavra venha alcançar corações, que haja entendimento, compreensão das Escrituras, que haja
direção do Senhor. Por isso, santifica a tua igreja, santifica a noiva, purifica os meus lábios, lava o meu coração e a minha mente, em nome de Jesus. Amém. Antes de abordar o texto propriamente dito, eu preciso fazer uma consideração que eu reputo ser imprescindível para que possamos entender esse texto. Eu quero fazer aqui uma consideração sobre o que é uma opressão maligna e o que é uma possessão maligna. Esses dois aspectos são importantes para que possamos ter discernimento quando a gente lê um texto como esse. Opressão maligna, todos nós podemos passar. Seja uma pessoa que já foi alcançada pela graça de Deus, um cristão, um servo do Senhor, seja também uma pessoa que ainda não teve esse impacto do Evangelho na sua vida. O fato é que a opressão é um jugo, é uma pressão, é uma ação demoníaca que vem sobre vidas e que fazem com que essas vidas se tornem impotentes diante das batalhas e dos enfrentamentos. Certamente há muitas pessoas que já envidaram e já fizeram todo tipo de esforço para sair, para sobrepujar um problema, mormente um problema que você está travando. E por mais que você faça um esforço, por mais que você lute, você se sente impotente. Parece que as coisas não se resolvem. Por mais que você tenha uma capacidade intelectual, um estratagema para resolver problemas, existem situações que nem eu, nem você podemos resolver no campo ordinário da vida, no campo natural da vida, porque muitas vezes esta batalha é uma batalha extraordinária, essa batalha é uma batalha sobrenatural. Portanto, quando alguém está enfrentando uma opressão, quando uma família está enfrentando uma opressão, é como se ele tivesse jogado no canto de uma parede e sendo pressionado, e sente as densas nuvens espessas de trevas, a ponto de você ficar sem respirar, de tanto enfrentamento que você está diante de uma luta espiritual. Eu posso dizer que se isso está acontecendo com você, em alguma área da sua vida, você pode ter certeza que você está travando uma batalha espiritual. Mas eu quero falar sobre a possessão demoníaca. A possessão demoníaca é diferente da opressão. A opressão pode ser, o inimigo pode lançar isso sobre um servo de Deus, uma serva de Deus, ou uma pessoa que não conhece a Deus. Mas a possessão não. A possessão é uma ação maligna desferida contra aqueles que ainda não conhecem a Deus, aqueles que são manipulados, aqueles que são despersonalizados por forças do mal. Não, muitas vezes as pessoas acham que possessão é apenas através daquelas ações e gestos que as pessoas ficam todas estranhas. Mas uma possessão pode ser um sofisma, pode ser sutil, pode ser uma pessoa totalmente engendrada, envolvida por forças do mal, onde ela é manipulável, onde ela é controlada, onde ela é conduzida, e mais do que isso, essas pessoas que vivem assim, elas perdem a capacidade de entendimento, elas ficam claramente inconscientes no sentido de não entender quando elas são libertas. Então a possessão demoníaca acontece, é uma realidade e é bíblico. Agora preste atenção no que eu quero falar para você. Aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que já receberam a Cristo Jesus como Senhor e seu Salvador, aqueles que creem naquilo que está escrito em 1 João capítulo 5, versículo 18, que aqueles que são nascidos de Deus, o diabo não lhe toca. Eu quero dizer a você que o inimigo das nossas almas não tem poder nem de possessividade e nem de propriedade naqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Mas isso não isenta de nós passarmos por opressão. O texto que lemos fala exatamente de um homem que não conhecia Deus, que não tinha tido ainda uma experiência com Deus, e ele foi possuído por demônios. Se você observar o contexto anterior, Jesus Cristo está em Cafarnaum.
Jesus então entra no barco com os seus discípulos e com uma intencionalidade ele vai para o outro lado do mar da Galileia, mais precisamente a região de Decápolis. Decápolis é uma palavra grega que significa 10 cidades. Deca, 10. Polis significa cidade. Essas 10 cidades eram cidades gentílicas. E então ficava de fato na região que nós chamamos também de Pérea, Galileia e Pérea. Muito bem, Jesus então ele está indo na direção e uma grande tempestade vem sobre o barco. O barco recebe um vento impetuoso. As águas do mar da Galileia caudalosas, e então bate contra o barco uma fúria. É de fato uma ação da lei da natureza. Um vento forte agita aquele barco, uma fúria, uma tormenta sobre o barco onde Jesus estava. Mas o que me chama a atenção é que esse Jesus Cristo, Todo-Poderoso, também tem poder sobre as leis naturais. Ele então fala: vento, para. Mar agitado, acalma-te, e tudo se acalma. E é interessante quando a gente observa esse texto, porque esse texto também nos alude a uma outra experiência, não mais de um mar revolto, não mais de um vento impetuoso, mas Jesus agora de maneira intencional, como eu disse, de forma proposital, Jesus Cristo vai ao encontro de um homem que também está em tormenta, um homem também que está em fúria, um homem também que está agitado. E Jesus então chega do outro lado de uma cidade, uma dessas cidades, conhecida como cidade de Gadara. E ele encontra um homem num cemitério, ele encontra um homem agitado, ele encontra um homem em tormento, ele encontra um homem possuído por demônios, ele encontra um homem em sofrimento, um homem que vivia o tempo todo subjugado pelas forças do mal, um homem que vivia em cadeias e grilhões. Este homem se depara com Jesus Cristo, e Jesus então questiona aquele demônio, e ele diz: quem você é? E ele então diz: eu sou legião. E quando ele diz que ele é legião, Jesus Cristo então repreende aquela legião. Os irmãos sabem muito bem que quando essa expressão nós encontramos, principalmente no Velho Testamento, na perspectiva romana, do Império Romano, legião são 6.000 homens. A legião romana era uma parte do exército extremamente especializado. Era um agrupamento de infantaria e cavalaria. Eles eram poderosos. Eles, onde passavam e enfrentavam o inimigo, o que restava era morte. Então esse texto está dizendo que este homem tinha 6.000 demônios, e era avassalador. E esses demônios destruíam este homem, jogavam este homem pelos antros da terra, jogavam esse homem dentro dos sepulcros, esse homem se resvalava, esse homem vivia em sofrimento. Mas presta atenção, Jesus Cristo, ao encontrar com este homem, liberta este homem é liberto, este homem é salvo. E este homem, além de ser liberto e salvo por Jesus Cristo, este homem é comissionado agora a proclamar Jesus, o Senhor, na sua circunvizinhança. É essa a história desse texto. Essa é a história de um Jesus que tem poder de quebrar os grilhões e as cadeias. E a pergunta que nós devemos fazer a esse texto, na verdade, são duas perguntas. E a primeira pergunta que eu entendo ser importante fazer ao texto é: o que é uma vida sem Jesus? O que é uma vida sem Jesus? O que é uma vida sem Cristo Jesus? Como vive alguém sem Jesus? O texto vai nos responder. Primeiro, esse texto fala de que uma vida sem Jesus é uma vida em tormento. Observe o texto no versículo 26, por favor. Diz assim o versículo 26: então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes.
Uma vida sem Jesus é exatamente isso. É uma vida de tormento. A palavra grega nesse texto, tormento, significa torturar. Não só torturar no sentido físico, mas era uma tortura mental. Era um sofrimento mental. Então, esse homem agonizava por essas forças malignas. Esse homem vivia em tormento. Ele vivia em angústia. Ele vivia despersonalizado. Esse homem vivia sem perspectiva. Não tinha paz. Não tinha sossego de alma. Este homem vivia desta forma. Talvez você que está aqui hoje, que ainda não teve verdadeiramente um encontro com Jesus, esteja vivendo em tormento. Esteja com angústia, com desejo de morte, com cheiro de morte, com um espírito suicida. Talvez você que está aqui hoje pela primeira vez, esteja vivendo um tempo longe de Deus, que ainda não conhece o amor de Deus, mas Deus trouxe você aqui pelo seu Espírito. E eu quero dizer a você, se você está aqui atormentado e que não conhece ainda a Deus, eu quero falar para você que Jesus está neste lugar. E o Jesus que está neste lugar quer acalmar essa tempestade que está dentro de você. Mas eu quero chamar a atenção para aqueles que são de Jesus, aqueles que são de Jesus, que enfrentam opressões, que estão enfrentando uma luta, uma batalha. Você que está passando por uma guerra grandiosa. Talvez a sua guerra não seja uma guerra meramente ordinária, meramente natural. Talvez o que você está travando é uma luta espiritual, é uma batalha espiritual, é um enfrentamento espiritual, forças do mal se levantando contra a sua vida, contra a sua casa, contra os seus projetos, contra os seus sonhos, contra os seus filhos, contra os seus negócios. É possível que você esteja vivendo em densas trevas. Talvez você esteja sendo atormentado não só por essas questões, mas talvez o tormento da sua alma seja um pecado não confessado, um pecado escondido, um pecado que você acha que ninguém vai saber. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Provérbio diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Se você está vivendo uma vida longe de Deus, oprimido pelo pecado, subjugado, fazendo com que o pecado seja senhor da sua vida, em nome de Jesus, nesta noite, você pode clamar a Deus, que Ele vai tirar esse tormento da sua vida e libertá-lo em nome de Jesus. Mas esse homem não somente vivia em tormentos, este homem vivia em cadeias. Observe o texto sagrado, por favor. Versículo de número 29. Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões. Tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Você já pensou nisso? Esse homem gerazeno, este homem da cidade de Gadara, este homem vivia em cadeias, amarras, correntes nas mãos, grilhões aos pés. E este homem vivia amarrado. A sociedade, as pessoas tinham medo, pavor deste homem. Eles tinham fobia deste homem, eles tinham paura deste homem. Porque ele quebrava os grilhões. A força era descomunal. Ninguém parava, ninguém sustentava. Sabe, irmãos, Deus permitiu que eu tivesse algumas experiências nesta área. E uma das experiências nesta área que nós tivemos foi com um jovem de 16 anos. O nome desse jovem eu não vou falar, porque certamente ele já é adulto. Esse jovem, ele comia lâmpada fluorescente, mastigava, chupava 100 balinhas e rapidamente bebia todo tipo de bebida e não ficava embriagado. O tio dele, desesperado, foi ao nosso encontro dizendo: por favor, você pode resolver ajudar o meu sobrinho? Porque o meu sobrinho, 10 pessoas
ficavam segurando ele, abraçados, e ninguém aguentava a força deste jovem. Esse jovem está totalmente envolvido por alguma coisa e ele não sabia o que era. Eu quero dizer para os irmãos que aquele jovem de 6 anos, 10 pessoas não conseguiam segurá-lo, de tamanha força demoníaca que estava naquele jovem. Sabe, irmãos, é uma realidade que há muitas pessoas em cadeias, pessoas amarradas, pessoas que estão possuídas por agentes do mal, gente que não consegue se libertar, gente que foi despersonalizada, gente que se tornou um cavalo, se tornou uma mula, se tornou uma pessoa subjugada pelo tacão das forças do mal, e que destrói a casa, destrói família, destrói lares, destrói relacionamentos. Mas preste atenção, esse texto nos chama atenção também, porque é possível que alguém viva uma vida de opressão. Eu sei, você é de Deus, eu sei, você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, mas você não está imune das setas, dos dardos inflamados do inferno. E é possível que alguém esteja vivendo em amarras, em cadeias. É possível que alguém esteja amarrado nos grilhões do pecado, nos grilhões de forças que se levantaram contra a sua casa para destruir. E você não consegue clamar, você não consegue sair dessas amarras. Em nome de Jesus Cristo, que nesta noite você se desperte, que você tenha um dom que na verdade eu creio que todos nós deveríamos buscar nos dias de hoje. Se você vai receber, Deus o sabe, é Deus que dá os dons. Mas se tem um dom que nós precisamos hoje, mais do que nunca, além de tantos outros dons, é o dom do discernimento espiritual. Talvez você esteja travando uma batalha, enfrentando uma luta grandiosa. Parece-me que a sua vida tem sido um desafio, irmãos. Tem momentos nas nossas vidas que parece que a coisa não acontece. Como diz o pessoal, parece que colocaram a cabeça de jumento enterrado, e a coisa não funciona. Você está travando uma batalha. O seu derrotismo talvez seja fruto de um pecado não confessado, que você esconde nos antros da terra, nos sepulcros, no silêncio, no recôndito da alma, que você não chegou para Deus e abriu e rasgou sua alma. Tiago no capítulo 5 diz que nós devemos confessar os nossos pecados a Deus, e quando confessamos nossos pecados a Deus, Deus nos perdoa. A palavra de Deus diz isso em 1 João capítulo 1 versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas preste atenção numa coisa, Tiago também diz que se você quer ser curado de uma luta, de uma cadeia, de um pecado que tenazmente nos assedia, é necessário encontrar um homem, uma mulher de Deus, temente a Deus, e abrir o coração, rasgar o coração e falar: ajuda-me, eu preciso abrir minha alma, eu preciso abrir meu coração, eu não consigo me livrar disso. E quando você começa a se colocar na brecha, Deus vem com graça e sara essa ferida, e esses grilhões caem por terra em nome de Jesus. Esse homem, ele vivia em tormento. Este homem, ele vivia em cadeias, e este homem tinha uma insônia assustadora. Se você ler Marcos capítulo 5, versículo 5, há uma nota interessante a respeito desse texto correlato. No texto correlato diz que este homem possesso, ele andava dia e noite. Ele não dormia, ele não descansava. Esse texto que nós lemos fala claramente que esta pessoa vivia impelido por demônios o tempo todo, sendo conduzido para um lado e para o outro, dentro dos sepulcros, no deserto. Ele não tinha paz, ele não tinha sossego, ele não dormia. Há pessoas que não estão conseguindo dormir. Há gente que não consegue viver uma vida em paz, o coração não apazigua,
O coração não descansa, a alma não descansa. A família o tempo todo em guerra, a família o tempo todo em batalha, a família o tempo todo em discussão, a família o tempo todo num litígio terrível, a ponto de dizer: não tem mais jeito, o caminho que eu vou trilhar agora é divorciar-me. Mas você nunca parou para pensar que talvez esse desejo de divorciar, de separar, é porque você não percebeu que você está diante de uma batalha espiritual e vocês estão sendo totalmente envolvidos por um engendramento do inferno, desse mundo tenebroso, para fazer com que você desista da sua família. Talvez o que está acontecendo dentro de casa seja exatamente isso. Uma opressão. O valente entrou, se apropriou, tomou os bens. Lucas capítulo 11 diz que Jesus fala: se esse valente está na sua casa, saiba de uma coisa, eu sou o mais valente vai entrar na casa. Clame pelo mais valente, clame por Jesus, para que esses agentes do mal sejam expulsos da sua casa. Pastor, a minha casa é de Deus. Sim, meu irmão, é. Mas talvez você tenha aberto um flanco. E é aí que está acontecendo. Esse homem andava pelos antros, não dormia, ia para o deserto. Todo mundo se assustava, vivia sem paz. Você tem vivido em paz? Ou você está numa guerra grandiosa? Eu fiz uma pergunta para o texto: o que é uma vida sem Jesus? Mas eu quero fazer uma segunda pergunta ao texto, e certamente o texto vai nos responder: o que é uma vida quando ela é encontrada por Jesus? O que é uma vida quando ela é encontrada por Jesus? Uma vida, quando ela é encontrada por Jesus, é uma vida totalmente liberta. Totalmente liberta. Observe o versículo de número 30. Diz assim a palavra de Deus: perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogaram-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali portanto, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, que se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Quando uma vida é encontrada por Jesus, há libertação. Jesus intencionalmente, ele sai de uma grande multidão, ele entra no barco com seus discípulos e vai para uma região chamada Decápolis, 10 cidades. Quanta gente nessas cidades? Quanta gente habitavam nessas cidades? Mas Jesus vai ao encontro de um homem em tormento, um homem em cadeias, um homem com insônias, um homem sem perspectiva, um homem sem rumo. Todos já tinham desistido dele, e Jesus vai ao encontro deste homem. E quando ele se depara com essa legião de demônios, 6.000 demônios, essas forças terríveis que atacam, que oprimem, que possuem, que destroem vidas e famílias, ele é impactado pela presença de Jesus. Os demônios reconhecem quem estava ali. Os demônios reconhecem que eles estavam diante do Deus Todo-Poderoso, o Filho do Deus Altíssimo. E quando eles se deparam com Jesus, eles batem em retirada, eles saem,
Ele sai, ele submete a autoridade de Jesus, assim como Jesus exerceu autoridade sobre as leis da natureza, emudecendo o vento e calando as ondas do mar. Assim também Jesus tem o poder sobre toda a força do mal, todos os agentes demoníacos, todos os demônios, todas as lutas espirituais. Jesus tem todo o poder, e Ele faz o que Ele quer fazer, e Ele opera como Ele deseja operar, e este homem é liberto, esse homem está livre, as cadeias, as correntes todas foram destruídas no sentido espiritual. Talvez seja isso que nós estejamos precisando, diante de uma luta espiritual que porventura estejamos passando. Não, eu não estou falando de possessão, eu estou falando sim de opressão. Talvez você esteja enfrentando isso, uma batalha grandiosa, forças do mal se levantando, forças do mal tentando destruir sua vida, sua casa, sua família, destruindo a sua dignidade, porque esse homem estava sem dignidade, e Jesus vai e liberta esse homem. Então nesta noite, em vez de ficar murmurando, reclamando da vida, questionando as coisas, está na hora da gente clamar: Jesus Cristo, ajuda-me, me liberta desse pecado, me liberta dessa luta familiar, me liberta dessas cadeias. Eu não quero viver mais dessa forma, eu não quero viver mais desse jeito, me liberta, Senhor. Sabe, irmãos, está na hora de nós termos essa postura. Quando aqueles demônios estavam naquele jovem de 16 anos, e que quando eu estava ministrando, ele dizia: você não tem força sobre a minha vida, porque nós somos muitos. Eu peguei a palavra de Deus e disse: Jesus Cristo veio em carne, Ele é todo poderoso, Criador dos céus e da terra. A palavra de Deus é poderosa, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Demônio, bate em retirada. E naquele momento aquele jovem foi liberto para a glória de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Talvez esteja o momento de você se posicionar, meu irmão. Talvez o seu derrotismo é por causa de um pecado não confessado. Talvez você esteja andando por caminhos tortuosos. Vem na igreja, mas durante a semana, sábado, vão para os antros de festas mundanas, de lugares que não são lugares para servos e servas de Deus, filhos e filhas de Deus. E você pergunta por que sua família está em uma desgraça. Talvez você viva uma vida de impureza sexual e não consegue se libertar e dá lá lugar às forças do mal. Está na hora de você declarar: Senhor Jesus, eu não vou mais viver subjugado por essas forças. Em nome de Jesus, ajuda-me, Senhor. E saiba de uma coisa: Ele vem, liberta, transforma e faz algo novo na nossa vida. Está na hora de você clamar dentro da sua casa por misericórdia. Você não é diferente de mim, eu não sou diferente de você. Eu já travei muitas batalhas, como eu travo todos os dias. Mas eu decidi uma coisa: o diabo, o mundo e a carne não vão me fazer me tornar um escravo. Um escravo. Todo dia nós devemos falar isso. Pecado, você não é senhor da minha vida. Jesus já me lavou, Jesus já me purificou, Jesus já me perdoou. E siga em frente. Certa vez conta uma história que Martinho Lutero estava na sala de aula, porque ele também era mestre, e se apresentou demônios na frente dele. E os demônios, as forças do mal, começaram a dizer quem ele era, dizendo: você fala,
Você lê a Bíblia, você ora, mas eu te conheço. Eu conheço os teus pecados. E então, Martinho Lutero levanta da escrivaninha, pega um giz e começa então a nominar todos os seus pecados. Eu fiz isso. Eu sou isso. Eu pequei nisso. Eu tenho desagradado a Deus nisso. E o quadro todo foi cheio dos pecados nominados por Martinho Lutero. Certo momento, acusação maligna, apontando todos os pecados de Martinho Lutero. Ele pegou então um tinteiro, e aquele tinteiro ele fez, lançou no quadro aquela tinta, e aquela tinta foi sobre todos aqueles pecados nominados ali, elencados no quadro. E Martinho Lutero disse: eu sei quem eu sou, eu sei das lutas que eu tenho quanto aos meus pecados, mas o sangue de Jesus me purificou de todo o pecado de morte já não está mais na minha vida, eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Ei, aprenda isso. Se o inimigo está te acusando, é porque você está travando uma batalha, então está na hora de você falar, declarar: eu sei quem eu sou, mas o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Clame a Deus, e o Senhor vai te visitar com graça e misericórdia, e você será curado dessa enfermidade, dessa chaga que encharca a tua alma, em nome de Jesus. Mas esse texto fala de que esse homem foi encontrado por Jesus e foi liberto. Mas há um segundo aspecto: quando uma vida é encontrada por Jesus, é uma vida também totalmente restaurada. Totalmente restaurada. Eu quero que você observe o texto, versículo 35. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Que coisa extraordinária! Quando uma pessoa é encontrada por Jesus, ela é liberta e ela é restaurada. O texto diz que esta pessoa, ao ser liberta, ela começou a ter novamente consciência do que estava acontecendo com ela. O texto diz que essa pessoa estava em perfeito juízo, em perfeito juízo. Mas não só em perfeito juízo, estava aos pés de Jesus, e não somente aos pés de Jesus, estava novamente com vestimentas, não andava mais nu pelos antros da terra e pelos sepulcros, agora estava vestido. É assim que Jesus faz com a gente. A gente muitas vezes está nu, a gente está se ralando pelos sepulcros da vida, a gente está tendo as ranhuras dos antros da terra. Mas quando a gente é encontrado por Jesus, a gente sabe quem a gente é. E aqui eu quero fazer uma diferenciação. Este homem estava possesso, este homem foi liberto, este homem foi restaurado. Mas eu quero falar para você que vive uma opressão maligna, você que vive subjugado pelas forças, levando você a uma vida de fracasso e derrota. Jesus está aqui para encontrar você também, fazer com que você tenha juízo, perfeito juízo, parar de fazer loucuras, de largar sua casa, de largar os seus filhos, de largar sua esposa, de largar aquilo que você no altar de Deus estabeleceu, por causa de uma loucura. Que Deus ilumine você,
Porque se você não parar, Deus vai parar com você. Se nós não pararmos, Deus irá parar conosco. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Por isso, tenha sanidade, tenha juízo. Pense nos anos que você tem vivido com a sua família. Não troque a sua família por uma aventura de 20 minutos. Não troque a sua casa pela casa da amante. Não troque a sua casa pela casa do amante. Em nome de Jesus. Talvez tenham pessoas aqui ou nos assistindo que não sabem por que está vivendo uma vida de derrota dentro de casa. É porque está trazendo sujeira de fora para dentro da casa. É porque está trazendo bebedice de fora para dentro de casa. É porque está vivendo uma prostituição fora e está trazendo para casa, e aí se relaciona com a mulher. Lembre-se, Deus colocou tua mulher, o teu esposo, o teu marido, para vocês viverem uma vida de laço de alma. É para sempre, é até o fim. Não craveje, não faça da sua casa um mosaico maligno. Esse texto aqui está dizendo que está na hora de nós termos vestiduras brancas. Em nome de Jesus, que essa noite nós venhamos a experimentar esse vestido aqui, agora numa dimensão espiritual, vestiduras brancas alvas. Nós vamos estar diante do Cordeiro com vestiduras brancas, mas comece essas vestiduras limpando, purificando, lavando agora. Eu estou em agonia nesta noite, por um clamor a Deus, para que Deus faça dessa igreja uma igreja cada dia mais santa diante dEle. Nós não podemos arranhar, nós não podemos drenar, nós não podemos macular a noiva de Cristo. Pastores, presbíteros, diáconos, no altar tem que ter vida com Deus. Louvor da igreja tem que ter vida com Deus. Santidade. Isso aqui não é palco. Esse lugar é santo para pregar a palavra santa. Esse lugar não é para política partidária. Esse lugar não é para viver de projeções e de status. Esse lugar não é para evidenciar se você é melhor do que outro. Esse lugar é para anunciar o evangelho da graça e glorificar a Deus. O culto é para Deus. O culto é para Deus. O culto é para Deus. Se você veio aqui para outra coisa, você não está consciente do porquê nós estamos aqui. Nós estamos aqui para adorar com as vestes de louvor ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que é o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. É Ele, o Todo-Poderoso, soberano, imutável, indizível. É Ele que nós temos que adorar. Não é a homens. Não é que fala bem, não é que se projeta, que canta bem. É Deus. Nós estamos aqui para adorar a Deus. Por isso, nesta noite, esteja consciente, meu amado, que você pode chegar aos pés de Jesus e adorá-lo. Adore-o. Adore-o. A começar por mim. A começar por mim. Que eu não seja uma vergonha
para o Evangelho de Cristo Jesus. Que nenhum cristão da Igreja Presbiteriana de Manaus, um servo e uma serva de Deus, seja vergonha do Evangelho, por causa de envergonhar o Evangelho. Paulo diz claramente isso, em Romanos capítulo 1, versículo 16: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus, onde quer que estejamos, na nossa casa, no nosso trabalho, nossos relacionamentos interpessoais, na faculdade, na escola, onde quer que estejamos, não tenhamos vergonhas de dizermos: eu sou de Jesus. Este homem ele foi totalmente liberto, ele foi totalmente restaurado. E este homem, ao encontrar-se com Jesus, ele foi comissionado. Ele se tornou testemunha de Jesus. Versículo 38 e 39. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que os deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Você sabe o que é isso? Que coisa extraordinária! Este homem foi tão impactado por Jesus, este homem foi liberto, restaurado, salvo, que ele ficou numa animação, numa alegria, dizendo: Senhor, eu quero entrar nesse barco e atravessar contigo para Cafarnaum, porque eu quero andar contigo, eu quero proclamar a mensagem contigo. Irmãos, eu não sei como foi sua experiência com Jesus, mas eu quero dizer que a minha experiência com Jesus foi uma coisa assim extraordinária. Para mim, meus irmãos, para você ter uma ideia, esse texto aqui está dizendo que este homem saiu então e foi para suas cidades, as cidades, não somente aonde ele estava, mas também certamente ele pregou essa mensagem exatamente em toda aquela Decápolis, todas aquelas 10 cidades. Eu creio nisso, nessas cidades gentílicas. Este homem saiu dali corajoso, este homem saiu empolgado, este homem saiu animado, este homem saiu revigorado, este homem saiu cheio de ousadia. Meus irmãos, eu posso dizer para vocês que isso aconteceu. Eu não sei como é que esse homem saiu pregando a respeito de Jesus, mas eu sei o que aconteceu comigo quando eu tive um encontro real com Jesus, quando fui alcançado pela graça de Jesus. No meio do mato, quando Deus me alcançou, eu caí no chão. E quando eu caí no chão, eu vi meus pecados. E Deus então me perdoou os pecados e fui alcançado pela graça de Deus. Irmãos, quando eu levantei, eu saí pulando no meio do mato. Eu saí pulando no meio do mato: Jesus é meu, Jesus é meu. Eu não sabia nem o que fazer. Era uma coisa absurda. Quando nós voltamos do acampamento, estava dentro do ônibus, irmãos, eu perturbei todo mundo. Eu cantava, eu não sabia o que estava acontecendo comigo, eu estava num enlevo espiritual. Cheguei em casa, fiquei em casa e li a Bíblia e ficava enfurnado, aquela coisa toda. E aí, minha família começou a achar que eu estava doido. Estava doido. E fizeram então um conselho familiar. Reuniram todo mundo na cozinha e eu cheguei. Disse: meu filho, o que está acontecendo com você? Você está diferente, você está nos assustando. O que está acontecendo? Irmãos, aí eu estava cheio da ousadia e eu preguei o sermão mais evangelístico da face da terra que você possa imaginar. Eu comecei a dizer, eu não fui para João capítulo 16, o crente, quando ele tem esse impacto com Jesus, a primeira coisa que ele diz é: leia o Evangelho de João. Mas no meu caso eu digo: eu vou pregar. E aí eu disse: muito bem, vocês sabem o que aconteceu comigo? Abri a Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis os desejos da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e são opostas entre si. E quem pratica essas obras da carne não vão entrar no reino dos céus, vocês vão para o inferno. Irmãos, quase me escorraçaram de casa. Quase me escorraçaram de casa. E eu fui procurar o meu pastor. O nome dele, pastor Eurípides de Florgêncio. Pastor Eurípides ele era gago, ele é gago, canta maravilhosamente, não é? E aí terminou o culto, eu estava empolgado, sentei do lado dele e disse: pastor Eurípides,
eu estou com um problema, eu acho que hoje eu não entro em casa. Por quê? Pastor, Jesus me alcançou. Sim, meu filho, Jesus me alcançou. Pastor, eu estou animado. Eu preguei o evangelho na minha casa e disse, graças a Deus. O que você pregou? O que eu preguei foi Gálatas capítulo 5, versículo 16. Ele disse, meu Deus do céu. Aí ele falou assim, meu filho, não fale mais, apenas ore. Você está entendendo? Mas através da minha vida, a minha família, meus familiares foram alcançados pela graça de Deus. Está na hora da gente sair desse casulo que o inimigo colocou muitas vezes, fazendo você viver uma vida totalmente no invólucro da caminhada, numa caverna, num sepulcro. E você perdeu a alegria, você perdeu o prazer, você perdeu o desejo. Está na hora de você sair daqui. Lógico, por favor, prega o evangelho de João em nome de Jesus. Não vá para Gálatas capítulo 5, deixa para mais tarde. Mas o que eu quero dizer é que você tem essa santa ousadia, essa alegria, esse prazer de saber que Jesus te libertou, meu irmão. Você foi salvo, você foi restaurado. O inimigo não tem poder mais sobre a sua vida. E então, pregue o evangelho. Saia daqui assim. Quero concluir essa mensagem. Irmãos, eu estou achando que vamos hoje até 9 horas da noite. Eu vi alguns amém só. Eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte: você não precisa viver em cadeias. Você não precisa viver subjugado por forças do mal. Você já foi alcançado por Jesus. Então saia daqui dizendo assim: eu vou restaurar minha casa. Eu vou restaurar o meu casamento. Eu vou restaurar meu relacionamento com meu irmão, com a minha irmã. Não vou desistir do meu filho. Eu não vou mais viver debaixo como chacota, sendo pisado por causa de um pecado que me oprime. Eu não vou mais viver dessa maneira. Eu vou viver para a glória de Deus. Que Deus abençoe esta mensagem de hoje em nome de Jesus.